Salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, você também é torcedor do clube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tu És Orgulho, mais um pós-jogo, rapaziada. Eu não vim aqui com a camisa, não coloquei muito improvisado o cenário aqui, não coloquei a iluminação aqui 100% porque eu tô na correria, porque eu tenho que acordar cedo da manhã. Mas para não faltar compromisso com vocês, eu vim aqui falar rapidamente sobre esse jogo e sobre mais algumas coisas aí, tá? Corinthians vence o Argentinos Júnior por 4-0 na Neoquímica Arena, né? Depois de 3 jogos sem vencer o Argentinos Júnior, a gente volta a vencer a equipe argentina, né? Tira essa freguesia aí que vinha tendo de 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Agora a gente consegue vencer e vencer bem, né? Com boas atuações e um bom desempenho da equipe. Né? Então prova muito aí que o Antônio Oliveira é só não inventar, é só não ficar fazendo a salada de frutos que ele gosta de fazer e ficar na coletiva falando viva, 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 que não leva a gente a merda nenhuma. É só ele fazer o básico e fazer o melhor possível, porque o Corinthians não é um time brilhante, então o Corinthians se faz o básico. Você não precisa ficar inventando para querer dar uma de gostoso e dar uma de invencionista, achando que tudo vai dar certo e querer as glórias apenas para si. Se fazer o básico, o Corinthians pelo menos desempenha devidas proporções de um elenco muito mal montado e muito mal planejado pela nossa diretoria atual, tá? Antes de começar, peço que deixe o like, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho, compartilhe com os amigos, segue a gente em todas as redes sociais. Por enquanto, sigam a gente no canal, na página Tu És Orgulho principal, que é a normal. Se a gente conseguir, a gente vai migrar para outra página por conta de alguns problemas técnicos que vieram ocorrendo nas últimas semanas, que todos podem ver aí, quem segue a gente sabe que a gente estava com o Instagram parado já faz umas 2, 3 semanas que a gente não consegue postar nada por lá, tá? Antes de falar do jogo, eu quero falar um pouco sobre o Cássio, tá? Deixando claro aqui que aqui não vai ser o que você quer ouvir, tá? Provavelmente a minha opinião não é a que muitos torcedores querem ouvir, ou aquelas que vão agradar o ouvidinho dos torcedores da safra, torcedores essa nova safra de torcedores do Corinthians, que realmente eu sinto até vergonha dessa nova safra de torcedores do Corinthians, que só me envergonham e não representam em nada a torcida do Corinthians, a verdadeira torcida do Corinthians, tá? O Cássio sempre foi meu maior ídolo, tá? Já deixei isso claro aqui em diversos vídeos. Quando eu tava elogiando, quando eu tava criticando o Cássio, eu sempre deixei claro que o Cássio é o meu maior ídolo no Corinthians. É o jogador que eu mais admiro, que eu mais acho impressionante, que eu mais amo como torcedor, é o Cássio, tá? Pra mim é o maior ídolo da história do Corinthians e ele pra mim é insubstituível e tinha que pra mim ser eterno no clube, né? E tinha que se aposentar no clube. Então, o que fizeram com o Cássio nos últimos 4 anos, de maneira injusta até, porque crítica é uma coisa, né? Você criticar é uma coisa, agora você fazer uma campanha contra o jogador que fez tanto por nós é outra, tá? Nas últimas semanas, o Cássio vem sendo pisado como um cachorro, como ele mesmo falou, sendo humilhado, sendo criticado, sendo ameaçado, destruído, destroçado. E também, para quem não sabe, em episódios recentes, até a família dele foi envolvida, né? A Janara e as filhas, a filha e os filhos do Cássio. Nos últimos dias teve a questão da proposta do Cruzeiro. O Cássio está palavrado com o clube mineiro e provavelmente vai ter uma reunião com ele hoje aqui, depois do meu, provavelmente assim nesse horário que eu estou postando, talvez já tenha estando tendo a reunião entre o Augusto Melo e o Cássio, tá? E o agente do Cássio. O Cássio está palavrado com o Cruzeiro, o Cássio recusou a primeira proposta, recusou a segunda de renovação do Corinthians e eu acho que vai recusar a terceira também, que é a que o Augusto igualou os 3 anos de contrato com o goleiro do Corinthians. O Corinthians em sua história, teve diversos ídolos, né? Ídolos que marcaram mesmo, porque eu sempre bato na tecla que ídolo é algo pessoal. Cada um tem o seu ídolo, cada um considera aquele ídolo diferente. Tem gente que acha que o Sócrates é ídolo, o maior ídolo do Corinthians para a pessoa, Marcelinho, Rivelino, né? Neto. Então,
Ídolo pra mim é uma coisa pessoal. O maior ídolo pra pessoa é pessoal. Mas tem aqueles ídolos que a gente já vê que marcou o nome da história que se tornaram ídolos pra todos, né? E o Corinthians teve Ronaldo Giovanelli, Marcelinho Carioca, Rivelino, Sócrates, Craque Neto, Cássio, né? Muitos consideram Emerson Sheik, Ronaldo Fenômeno, Paulo Guerreiro, né? Mas os principais, que são os primeiros que eu falei, que é Craque Neto, Marcelinho, Rivelino e Sócrates, todos eles saíram pela porta dos fundos. Todos. Todos, todos, todos. O Rivelino, na época daquele Paulistão da década de 70, ele perde a final e fica com o símbolo do jejum do Corinthians. E ele sai chutado, escorraçado e foi pro Fluminense. O Neto sai escorraçado ali na década de 90. O Marcelinho também. O Sócrates também. Ronaldo Giovanelli foi escorraçado e foi parar no Cruzeiro. Coincidentemente, o Cássio também está indo para lá. O Edilson foi agredido. O Guerreiro foi agredido. Então, a minha opinião é: o que estão fazendo com o Cássio é uma das maiores covardias que eu já vi fazer, que eu presenciei, né? Porque eu não presenciei os outros, mas esse aí que eu tô presenciando e é ridículo, é covarde o que estão fazendo com o Cássio. Vão me chamar de modinha, vão me chamar... Mas tem uma coisa que vocês não podem falar, é modinha, porque eu sou o cara aqui que critiquei bastante o Cássio e critico bastante o Cássio quando ele tá mal, porque eu critico de forma profissional e de forma de estar bem ou não. E não uma campanha para fazer o cara sair. Porque aqui a gente não é vendido. O canal Toys Orgulho não é um canal grande, não é um canal que está em todas as mídias, não tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, não é completamente acompanhado, não tem muita voz ainda, mas a gente não é vendido. Eu prefiro ficar pequeno aqui do que crescer igual o meu timão e se vender. Igual eles se venderam, né? Porque o meu timão começou do zero, começou de baixo. E agora tá lá, vendido. O senhor Rodrigo Vessone é um vendido. Sempre foi. Você chamar o caso de traíra mostra o quão mal profissional você é. Porque você e o Cássio vivem batendo boca, mas não. É porque o Cássio não entendeu. Agora que o Cássio resolveu sair, você chama ele de traíra. O Cássio sempre apanhou. Sempre apanhou. Ficou de escudo dos moleques da base que você puxa um saco, que hoje não estão mais aí. Sempre foi ele que apanhou, sempre que ele protegeu. Foi ele que protegeu esses moleques. E o Cássio apanhava, o Cássio apanha, o Cássio apanha, o Cássio apanha, o Cássio apanha. E agora que ele cansou e quer sair, você vem chamar ele de traíra. Você é vendido. Você não é um profissional, você não é corintiano, você é vendido. Você e meu timão são vendidos. Você quer implantar a crise. Vocês sempre implantaram a crise, sempre. Sempre. Você chamar o Cássio de traíra mostra o quão de má fé você é. Porque eu não posso falar que você outras coisas porque eu vou ser processado se eu falar. Você chamar o Cássio de traíra mostra, Vessone, como você é mau caráter como um profissional. Você não teve caráter quando você falou que o Cássio foi traíra. Você não teve caráter. Quem apanhou nos últimos anos sempre foi o Cássio. O culpado sempre foi o Cássio. O Corinthians contrata Luxemburgo, a culpa é do Cássio. O Corinthians contrata Mano Menezes, a culpa é do Cássio. O Corinthians contrata Silvinho, a culpa é do Cássio. O Corinthians contrata Jair Ventura, a culpa é do Cássio. Osmar Loss, a culpa é do Cássio. Wagner Mancini, a culpa é do Cássio. Thiago Nunes, a culpa é do Cássio. E ele sempre apanhando, sempre a torcida massacrando. Você da imprensa massacrando o Cássio. Massacrando, pisando, chicoteando o Cássio. E ele lá, aguentando. Ameaçaram a família dele de morte. E ele lá, aguentando. E vocês amassando ele. E agora ele é traíra? Agora ele é o traíra? O cara cansa, o cara tá cansado. O Cássio foi pisoteado de uns 4 anos pra mais.
Sempre o culpado é o Cássio. Sempre o culpado foi o Cássio. E agora você vem chamar ele de traíra. Eu já não gostava de você, Vessone. Eu já não gostava, eu não respeitava você. Porque pra mim você nunca foi corintiano. Você sempre foi um cara tendencioso, querendo like, querendo curtida, querendo crescer na mídia. Você e o meu timão, eu falo por todos ali. O meu timão sempre foi querer implantadores de crise dentro do clube. Você tem que lavar a sua boca pra falar do Cássio. Lavar a sua boca pra falar do Cássio. Chamar ele de traíra, você tem que lavar a sua boca pra falar do Cássio. Você não é nada pra falar do Cássio. Nada! Nada pra falar do Cássio. Nada! Você não representa o Corinthians. Você não representa a torcida do Corinthians. Você não representa nada. Chamar o Cássio de traíra, você não representa nada. Lava a sua boca pra falar do Cássio. Lava a sua boca pra falar do Cássio. Tem que lavar a sua boca pra falar do Cássio. Nunca fale do Cássio. Quem apanhou nos últimos 4 anos foi o Cássio. Crítica é uma coisa. Você querer que ele vá pro banco é uma coisa. Vocês tentaram acabar com o Cássio. E vocês conseguiram fazer o Cássio sair pela porta dos fundos. Se o Cássio amanhã for anunciado no Cruzeiro, a culpa é de vocês. Da imprensa e de boa parte da torcida dessa safra nova ridícula que a gente tem. Torcida que vai embora do estádio quando tá perdendo. Que vai a jogador. Que vai em rede social acabar com a vida do jogador. Crítica é uma coisa. Você acabar com a vida do jogador é outra. É outra. E vocês são vendidos. Vendidos. Desde o dia que vocês começaram a ter informação lá de dentro, que vocês começaram a ter ponto lá dentro, vocês estão sendo vendidos. Implantadores de crise. Implantadores de crise. Chamar o Cássio de traíra, você tem que lavar a sua boca pra falar do Cássio. Lavar a sua boca pra falar do Cássio. Nunca fale do Cássio. Nunca. Você não representa nem um terço da verdadeira torcida do Corinthians. Nem um terço. Nem um terço pra falar com o Cássio traíra. Nem um terço. Você não pode falar isso. Você não tem direito, você não tem moral pra falar isso. Que o Cássio é traíra. Porque quem apanhou, quem foi escorraçado foi o Cássio, não foi você. Você tá no ar-condicionado, né? Você tá no ar-condicionado de boa, né? Tranquilo. Fazendo como... E trabalhando. Eu vou falar com o Cássio traíra. Hoje eu vou no Band Esporte e vou falar com o Cássio traíra. Vou ganhar like. Né? Vou ganhar repercussão, vou ficar conhecido porque eu sou o cara que critiquei o Cássio. Não, isso não é crítica, não. Isso é ofender o jogador. É acabar com o jogador. É mentira. É pregando mentira. É pregando mentira. E é isso e acabou, velho. Lava sua boca pra falar do Cássio. Lava sua boca pra falar do Cássio. Nunca fale do Cássio. Dessa maneira você não pode falar do Cássio. Nunca. Traíra não é. Quem foi o cara que foi o escudo de muitos jogadores aí foi o Cássio. Muitos. E nunca blindaram ele. Nunca preservaram o Cássio. Nunca fizeram representaram o Cássio. Nunca protegeram o Cássio. Sempre deixaram o Cássio aos leões. Sempre jogaram o Cássio aos leões. Aos lobos. Era ele que dava a cara a tapa. É ele que apanha. É ele que toma tapa na cara. É ele que foi agredido em ônibus. É ele que foi agredido em ônibus. É ele que teve a família ameaçada. Ah, mas é a decisão dele sair. É claro, e tá certo. Tá certo. Eu não queria. Mas tá certo. Se coloquem no lugar do cara. Sempre é ele o culpado, velho. Sempre é ele. Ele falhou. Ele tem falhas, tem. Não vinha no momento, não vinha. Tinha que ir pro branco? Tinha. Mas acabar do jeito que o Cássio vocês acabaram não existe, cara. Não existe. E vocês vão acabar com o Carlos Miguel. Vocês vão acabar com o Carlos Miguel. Porque fases são boas e ruins. E sempre vem. E vocês vão acabar com ele. Porque vocês fazem isso. A profissão de vocês é fazer isso. O orgulho de vocês é fazer isso. Mas se for possível, eu não vou deixar fazer isso, cara. Não blindaram o Cássio. E agora você me chama de traíra. É isso. Desculpa o desabafo aí, rapaziada. Esses 14 minutos aí de desabafo. Vou falar rapidamente do jogo aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Peço desculpas aí se eu me exaltei, se eu falei alto. Mas tem coisa que eu não consigo guardar pra mim, não. Não consigo.
Mas vamos lá. O Corinthians veio a campo com Carlos Miguel, Fagner, Kaká, Félix Torres e Hugo. Né? Todo mundo achou que o Gustavo Henrique ia jogar, mas o Kaká foi titular novamente. Raniel, Bidon, Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto, tá? Vale ressaltar o tanto que o Argentinos nos bateu no jogo de hoje, né? Bateu bastante. Um time bastante violento, né? Bastante bruto, assim. Perderam a linha durante o jogo aí após os gols foram saindo, né? E foram bem desleais, assim, em muitos lances aí, muito filmes e o juiz não apitou mal, mas foi conivente com alguns lances aí, até um pouco acima do tom, do padrão de uma entrada, tá? Logo cedo o Corinthians começou um pouco mal no jogo, a gente começou a atacar um pouco, mas logo cedo o Corinthians abre o placar, cruzamento do Fagner, o Roberto antecipa e cabeceia fazendo um gol, o 36º gol do Roberto pelo Corinthians, ele passou o Ronaldo Fenômeno que tinha 35, né? Esse foi o 30º, né? Porque ele faz o 37º logo em seguida. Depois o Corinthians relaxou um pouquinho, mas aí começou a pressionar, o Garro chutou uma bola, o goleiro defendeu, depois chutou outro, o goleiro defendeu também. Garro hoje muito participativo, muito bem no jogo, né? Logo em seguida, um pouco depois ali pelos 20 minutos, 30 minutos, o goleiro sai errado, o Wesley, o Roberto o Romero cabeceia, né? O goleiro sai errado, o Romero cabeceia, o Wesley dá um tapa de cobertura, fazendo o segundo gol, e logo em seguida a zaga do Argentino faz um recuo errado e o Roberto antecipa, bate de chapa no canto, fazendo o terceiro gol. Então o Roberto aí fez 2 gols hoje e foi para 37 gols pelo Corinthians, né? Muito criticado merecidamente muitas vezes, mas mesmo assim tá fazendo os golzinhos dele aí. Daqui a pouco vai fazer 40 gols, 50 gols, e aí ele vai fazendo os gols dele aí e vai marcando o nome dele na história, né? Querendo ou não, ele vai metendo os gols dele aí, vai colocando o nome dele na história, porque um cara já tem 37 gols, criticado, humilhado, como ele já foi por muitas pessoas, né? Por muitas situações que ele passou, quase chegando a 40 gols aí em 2 anos e meio. É um número bastante expressivo até pro Roberto, né? Ele tem, talvez o Roger Guedes tinha 50 gols, por aí, né? Quase. O Roberto aí, depois da saída, assumiu essa responsabilidade de gols, né? E aumentou bastante seus números aí pessoais no Corinthians, tá? Os 3 gols foi no primeiro tempo, né? Depois aí o Corinthians começou a atacar um pouco no segundo. Quando volta pro segundo tempo, o Corinthians recua um pouco, né? No natural. A gente nos veio atacando, conseguiu só um chute no que o Carlos Miguel defendeu. O resto foi só bola cruzada que passava na frente da área e não tinha perigo nenhum. Aí começou as mudanças, entrou o Coronado no lugar do Garro, entrou o Mosquito no lugar do Romero, depois entrou o Fausto Vera no lugar do Wesley, né? E depois aí começou a mexer, entrou o Pedro Raul no lugar do Roberto, né? E entrou no intervalo o Gustavo Henrique no lugar do Félix Torres, que sentiu o tornozelo, apoiou muito o Félix Torres. Logo no começo do jogo, um jogador da Argentina Júnior sem intenção cai em cima do tornozelo dele que entorta. Ele volta a jogar tranquilo, depois toma um pisão, depois toma outro pisão, aguenta jogar. O Gustavo Henrique tira o colete para entrar, ele consegue terminar o primeiro tempo. Queria voltar para o segundo, porque o Félix Torres gosta de jogar todos os jogos, nunca foi substituído, mas no intervalo ele preferiu sair para entrar o Gustavo Henrique. Entrou, fez uma boa partida, segura ele junto com o Kaká, sem perigo nenhum, não comprometer em nada. E aí no final do jogo agora, nosso querido Fausto Vera, por incrível que pareça, fez valer a lei do ex e fez o segundo gol dele pelo Corinthians. Um belo gol, tirou do zagueiro, bateu de canhota, de peito de pé, fazendo um gol, né? Então, Fausto Vera fez o segundo gol dele pelo Corinthians, entrou bem, também não comprometeu, também jogou pouco, né? Acho que foi uns 10 minutos de jogo. Fausto Vera entrou em campo, Coronado fez algumas jogadinhas ali, o Coronado pode ver que ele é bem diferente, é um bom jogador, mas precisa de mais ritmo, e também eu queria ver um pouco dele com o Rodrigo Garro, mas hoje ele entrou no lugar do Rodrigo Garro, e a gente não conseguiu ver, tá? Romero hoje foi bem, meio perdidão, meio atrapalhado do estilo Romero, mas não fez uma boa partida. O Wesley foi bem, mas tem que aprender a tocar a bola quando precisa. Acho que o Wesley ele é muito habilidoso, está começando a finalizar as jogadas, isso que eu falava bastante é muito importante, mas na hora que ele tem que dar um passe mais curto, deixar o companheiro em condição melhor para finalizar, mas ele quer resolver tudo sozinho, muitas vezes ele acaba perdendo a bola ou fazendo uma jogada que não era necessária naquele momento e tinha outra melhor que poderia gerar em gol, né? Mas é algo que ele vai aprendendo com o tempo. Eu espero que o Antônio Oliveira esteja trabalhando
bastante nisso nele. O Garro hoje foi muito bem. Não fez gols nem deu assistências, mas ele foi muito bem na partida, participativo, finalizou, pisou na área, criou jogadas, cavou faltas, tomou amarelo. Eu gosto do Gal porque ele é aquele argentino meio porretão, tá ligado? Sempre brigando, sempre querendo, se incomodando com o que tá acontecendo, se incomoda com a derrota, se incomoda que o time tá mal, né? Ele me lembra muito, devido às proporções, claro, o D'Alessandro na época novo, né? Aquele argentino chato, brigador. Um Garra é muito útil pro elenco e vem jogando bastante bola e jogou muito hoje, tá? O Ranieri muito bem também, Bidon bem, o Bidon é um achado mesmo, esse é o trio do meio de campo, não tem por que mexer. Caso a gente não perca esses meninos, tem que ser eles aí, o Bidon tem que estar no meio. Se a gente não perder ele tem que ficar no meio até o final da temporada. Vai oscilar porque ele é novo, vai oscilar normalmente como um moleque novo oscila. Pode cair de produção em algum momento da temporada, mas é o titular da equipe. Da Fagner foi bem, o Hugo, para mim é uma grande surpresa nos últimos jogos, vem jogando muito bem o Hugo. Parte defensiva, ofensiva, eu acho que o Hugo tá ganhando confiança. Ainda acho um lateral limitado, mas nos últimos jogos a gente tem que ser justo, né? Aqui é jogo a jogo e ele vem jogando muito bem. Não tem por que eu ficar aqui pegando no pé pegando o moleque para Cristo e falar que ele é ruim e isso aqui, que foi só esse jogo, não. Nos últimos jogos ele vem jogando bem sim, defensivamente, ofensivamente, participando das jogadas, com mais maturidade, com mais experiência, tá sabendo usar a malandragem também do futebol, tá batendo quando precisa bater, tá marcando quando precisa marcar, tá atacando quando precisa atacar, né? Tá muito bem o Hugo nos últimos jogos. Tá, Carlos Miguel 100% muito bem, fez boas defesas ali quando foi exigido, a zaga foi segura, tanto com o Félix 2 ou com o Gustavo Henrique ou com o Kaká, a dupla de zaga ali foi muito boa. Então o Corinthians hoje jogou muito bem, né? Eu não vou dar muita nota não, porque eu não quero prolongar muito o vídeo tá ficando com 22 minutos, tá ficando muito longo, mas o importante é que o Corinthians fez um bom jogo, uma boa vitória. Agora vai jogar com o Racing, sem ser na próxima quarta-feira, na próxima terça-feira a outra, contra o Racing para decidir quem vai ser o primeiro lugar, né? Na Neoquímica Arena, o Corinthians tem que vencer e eu acho que o Corinthians tem condições plenas de fazer um bom resultado como fez hoje e vencer o Racing aqui na Neoquímica Arena e classificar em primeiro do grupo para não ter nenhum perigo de ir para playoff, jogar um jogo a mais do que os outros e até mexer um pouco no calendário, né? Eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar e ir diretamente para as oitavas de final, tá? Domingo agora é Corinthians e Botafogo, tá? 4 horas da tarde, Neoquímica Arena. É um jogo para pontuar, é um jogo para fazer um bom resultado em casa, porque o Corinthians tem 3 gols no Campeonato Brasileiro só. Então o Corinthians tem que vencer esse jogo contra o Botafogo, independente se o Botafogo tá bem ou mal. Tá vindo bem, né, com o novo treinador, mas em casa a gente tem que fazer o que a gente fez hoje, dominar, ir para cima e vencer os jogos, tá? O Corinthians precisa voltar a vencer para pontuar em casa. O Corinthians tem que pontuar os jogos em casa com vitória, cara. 3 pontos aí é o máximo que a gente precisa em jogos em casa. Ganhe a maioria dos jogos em casa, pontua algumas vezes fora, que aí bate os 45 e a gente se alivia um pouco aí dessa pressão de rebaixamento, tá? Deixa aquele like, se inscreva no canal. Beijo no coração de vocês. Vai Corinthians, valeu, falou, fui!